E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de calorimetria que diz o seguinte: 3 esferas maciças idênticas feitas de ferro são colocadas no interior de um calorímetro ideal. Inicialmente, as temperaturas das esferas são respectivamente iguais a 30, 50 e 70 graus Celsius. Qual será a temperatura das esferas quando o sistema atingir o equilíbrio térmico, né? No caso, a temperatura vai ser igual para as 3. Uma coisa que é interessante aqui nessa questão é que ele fala que as 3 esferas são maciças, idênticas e feitas do mesmo material, no caso aí o ferro. Nesse caso, o fato delas serem idênticas significa então que elas apresentam a mesma massa. E quando a gente tem uma situação de objetos que apresentam a mesma massa e o mesmo material, a gente pode descobrir a temperatura final da mistura simplesmente fazendo uma média das temperaturas de cada uma, temperaturas iniciais de cada uma. Então, resolvendo essa questão de forma bem rápida, fica assim, ó, 30 mais 50 mais 70 dividido por 3. Sor, por que 3? Porque são 3 esferas, né? São 3 corpos, como eu disse, fazendo uma média ali das temperaturas. Somando tudo, vai ficar então 150 dividido por 3 e isso dá 50. Essa é a temperatura final da mistura, 50 graus Celsius. Resposta certa, alternativa D para essa questão. Mas como eu disse, só dá para fazer isso se as esferas forem de mesma massa e de mesmo material. Só assim eu posso fazer uma média, né, como eu fiz. Caso eu não tenha objetos que tenham a mesma massa ou o mesmo material, a gente precisa fazer da forma mais geral, que é o que? Aplicando o princípio de conservação de calor, onde a gente vai dizer que a quantidade de calor perdida por todos os corpos que são mais quentes no processo, somada com a quantidade de calor recebida pelos corpos mais frios, tem que ser igual a zero. Então, na verdade, é uma somatória, né? A gente pega todos os calores de quem vai perder, dos corpos mais quentes, soma com todos os calores de quem está ganhando, né? De quem é mais frio no processo, e essa somatória tem que dar zero. A gente iguala, então, essa somatória a zero. Lembrando o seguinte, como a questão só envolve variação de temperatura, né, porque elas têm uma certa temperatura, não fala nada em mudança de estado, o único calor que a gente vai trabalhar é a quantidade de calor sensível, que é o Q macete. Essa é a fórmula que a gente vai acabar aplicando então para as 3 esferas, tá? E aí como é que fica então? Bom, eu vou chamar essa esfera de esfera 1, essa de 2 e essa de 3 associado às suas temperaturas, ó. A esfera, então, são 3 esferas, eu tenho a esfera 1, mais o calor da esfera 2, mais a quantidade de calor da esfera 3, tem que ser igual a zero. Sora, eu preciso ter uma noção de quem está perdendo e quem está ganhando? Não, não precisa ter noção, tu só precisa aplicar os valores de forma correta. Lembrando então que a massa, o calor específico vezes a variação de temperatura. Abrindo isso para cada uma delas vai ficar assim, ó. A massa, o calor específico e a variação de temperatura para a esfera 1, mais a massa, o calor específico e a variação de temperatura para a esfera 2, mais a massa, o calor específico e a variação de temperatura para a esfera 3. Tudo isso somados tem que dar igual a zero. Aí vem a jogada, né? Como elas são idênticas, elas possuem a mesma massa. Esse M aparece em todos os termos, a gente pode acabar cortando. Como são todas do mesmo material, no caso o ferro, o calor específico delas também é igual, porque é algo que depende do material, a gente pode acabar cortando. E aí tu percebe que fica tudo em função das variações de temperatura, por isso que eu posso fazer a média que eu fiz ali. Lembrando que variação de temperatura, né? Variação de temperatura é sempre o valor final menos o valor inicial. O detalhe é o seguinte, ó, o valor final é o que eu quero descobrir nesse problema, que é o que a questão chama de temperatura de equilíbrio. E essa temperatura é igual para todas. O que vai mudar, na verdade, é o valor inicial que cada uma delas, ali uma tem 30, uma 50 e uma 70. Então, para 1, vai ficar assim, ó, T, que é a final, menos 30, que é a inicial, mais a 2. Para 2 vai ficar o quê? T menos 50, que é a inicial. E a 3? A 3 vai ficar T menos 70, que
que é a inicial, tudo isso somado tem que dar igual a zero. Olha só como é que vai ficar agora. Esses números aqui, ó, menos 30, menos 50 e menos 70, a gente soma normal. Menos 30, menos 50 e menos 70 dá menos 150. E aqueles outros t's ali, ó, esse t e esse t, a gente vai somar. São 3 t's, né? Então vai ficar mais 3t, que esse t representa a temperatura final da mistura. Olha como a média que eu fiz está se formando, né? Então a gente faz o que? Passa aquele menos 50 para o outro lado, onde ele vai mudar o sinal, e passa aquele 3 dividindo, porque ele está multiplicando com o t. Então vai ficar 150 por 3, o que vai dar o equivalente a 50 graus Celsius. Ah, senhor, mas a gente já tinha encontrado. Pois é, a gente já tinha, como eu disse, era muito mais fácil fazer desse jeito do que desse aqui. Porém, eu mostrei para vocês uma maneira mais geral para situações onde não necessariamente os corpos vão ser idênticos e de mesmo material. Resposta certa dessa questão, então, dos dois caminhos, a gente encontrou a alternativa D para essa questão, que é a resposta correta. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!